Fluminense está interessado em contratação de volante e atenção, torcida tricolor, esse é um jogador muito pedido por nós tricolores, né? Todo mundo falando muito desse nome, falando que o Fluminense tem que ir atrás dele. Tem uma informação importante de que ele estaria sim no radar tricolor, a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo, além de trazer uma reviravolta acontecendo com o possível adversário do Fluminense no Mundial de Clubes. Então esse vídeo aqui é recheado de informações importantes para você tricolor ficar muito bem informado. Desde já, eu te convido a assistir esse vídeo até o fim para ficar sabendo de tudo no detalhe que acontece com o nosso Flusão e peço para você deixar o like. Ajuda demais aqui o nosso trabalho, o botãozinho do joinha. A gente está todo dia aqui no YouTube trazendo notícias do Fluminense, as principais informações para você, tricolor, também ter aquele espaço maravilhoso de debate, de comentários, para a gente trocar aquela ideia sobre a nossa grande paixão. Beleza? Então, conto com a sua ajuda com o joinha. E vamos partir para as informações, meus amigos e minhas amigas. Eu quero começar falando justamente do nosso possível adversário no Mundial de Clubes, que é o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Gente, eu trouxe uma informação no vídeo de ontem, que era do jornalista César Luiz Merlo, de que o Al Ittihad, que pode enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes, estava muito próximo de ter um novo treinador para os restantes, né, das suas competições. Esse treinador, de acordo com o César Luiz Merlo, seria o espanhol Julen Lopetegui, que já treinou o Real Madrid, já treinou seleção espanhola e estava no Wolverhampton da Inglaterra. Só que teve uma reviravolta. O treinador do Al Ittihad já foi anunciado e não será o Lopetegui. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Germán Grova, da TYC Sports, e agora já foi confirmado oficialmente pelo próprio Al Ittihad, já teve o anúncio. O treinador da equipe será o argentino Marcelo Gallardo. Lembra dele? Aquele Marcelo Gallardo, que era técnico do River, fez uma dinastia no River Plate, ficou muito tempo por lá, ganhou vários títulos, saiu e agora está assumindo o Al Ittihad. O Marcelo Gallardo, por sinal, já chegou a ser ventilado em diversos clubes brasileiros. É um grande pedido, né, da torcida de diversos clubes aqui do Brasil como treinador. Agora fecha com o Al Ittihad, deve ser o treinador, né? Vai ser, né? A menos que, pelo amor de Deus, ele seja demitido em um mês, mas o que eu acho que não vai acontecer, ele será o treinador do Al Ittihad no Mundial de Clubes. Informação importante pra gente, né? Porque vale lembrar, o Al Ittihad está na chave tricolor do Mundial. O Al Ittihad está no torneio porque é o representante do país sede, foi o campeão do último campeonato saudita que teve. Então, como o torneio na Arábia Saudita, o país sede sempre tem um representante. Esse representante é o Al Ittihad. Ele entra no torneio nos playoffs. Playoff é uma fase inicial, digamos assim, né, antes das quartas de final, que é onde já entram mais clubes. O Al Ittihad pega o Auckland City, que é o campeão da Oceania. O Auckland City da Nova Zelândia foi o campeão da Liga dos Campeões da Oceania, então enfrenta o Al Ittihad no playoff. Quem passar desse confronto enfrenta o Al Ahly do Egito, que é o campeão da Liga dos Campeões africana. E aí quem passar, né, desse confronto, aí sim enfrenta o Fluminense na semifinal. Então o Al Ittihad pode ser nosso adversário, é um dos times, né, que a torcida tricolor está mais olhando ali, pensando, poxa, talvez seja o nosso adversário na semi, até porque a gente está falando de um time que agora tem Marcelo Gallardo como treinador, tem craques renomados como Benzema, Kanté, Fabinho, moleque de Xerém. Então esse time aí agora pode enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes com um treinador novo, com o Marcelo Gallardo, o argentino, no comando de sua equipe. Eu acho uma boa contratação. O Marcelo Gallardo é um baita treinador, né? A gente viu o que ele fez aqui na América do Sul no comando do River Plate, agora tá lá no Al Ittihad. Eu poderia até desejar boa sorte, mas vou fazer o seguinte, eu vou desejar boa sorte pós-Mundial. Né, depois que já se confirmar que o Al Ittihad não enfrenta o Fluminense, caso ele seja eliminado, ou depois deles enfrentarem e serem eliminados por nós, aí sim, a partir de lá, ele pode ter boa sorte. Não vou desejar boa sorte desde já, não, porque aí vai que ele tem boa sorte contra a gente. Aí não pode não. Mas tá aí a informação, Marcelo Gallardo é o novo treinador do Al Ittihad da Arábia Saudita. E antes de partir para a segunda informação desse vídeo, falando de possível contratação de jogador que a torcida gosta muito no radar do Fluminense, eu quero aproveitar o espacinho aqui para dar um alô para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central, né? Todo vídeo eu convido a rapaziada que está aqui nos assistindo, inclusive vocês, claro, a deixar um comentário com o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. E aí a galera chega junto, deixa o comentário e sempre que possível vem aqui e manda um abraço para a turma. Então nesse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço
para o Everaldo, de Vitória da Conquista. Um abraço também para o Moisés e para o Robson, lá de João Dourado, na Bahia. Um abraço para o Antônio Carlos, de São Gonçalo. Um abraço para o Jesus, lá de Cuiabá. Ele comentou, né, aprovando a possível contratação, o interesse do Fluminense no volante Denilson do Cuiabá. A gente fez um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card, ele deixou aí, falou que acompanha lá o Cuiabá e que o Denilson é bom jogador. E um abraço também para o Paulo, de São Luís, no Maranhão, ligado aqui na Central. Um abraço aí para a galera. E claro, você que está assistindo, quer que a gente cite seu nome aqui em algum vídeo, mandando um abraço? Deixa um comentário aqui embaixo, falando seu nome, claro, e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse salve aqui para você. Combinado? Vamos prosseguir nesse vídeo, porque informação muito importante. A gente sabe, né? Essa parte é um pouco triste, mas fazer o quê, né? A gente já tá eu, pelo menos, já estou na fase de conformar, né? De me conformar, de aceitar. Na fase da aceitação de que o André, infelizmente, em 2024, não será jogador do Fluminense. A gente sabe disso. O Mário Bittencourt já deixou isso claro. Ele será vendido. O acordo era para o André terminar 2023 aqui no Flu, campeão da Libertadores, que graças a Deus já se concretizou, e se Deus quiser, bicampeão mundial na Arábia Saudita no final do ano, e aí em 2024 o André vai sair do Fluminense. A gente sabe, né, que tem clubes interessados, muitos clubes interessados na contratação do jogador, e a preocupação do Fluminense, né, da sua torcida do Fluminense e, claro, da diretoria, é a reposição para essa posição. E um dos jogadores que a torcida mais fala, né, quando a gente faz live aqui, o pessoal sempre comenta e fala, pô, esse cara que o Fluminense tem que contratar, esse cara que é o substituto do André, é o Federico Redondo, volante do Argentinos Júnior, também um camisa 5, mesma característica do André. A torcida do Fluminense vem pedindo muito a contratação desse jogador desde que ele nos enfrentou nas oitavas de final da Libertadores. E o meu amigo Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu aqui no YouTube, trouxe uma informação que vai agradar muito a galera que pede o Federico Redondo no Fluminense. O Thiago traz pra gente que o Fluminense está, sim, interessado na contratação do volante, tá? De acordo com o Thiago, né, o Fluminense já chegou até, inclusive, a sondar a situação do jogador lá no Argentinos Júnior. Não é uma situação muito simples, claro, é um jogador caro, um jogador valorizado, mas o Fluminense estaria, sim, na briga, interessado e vê esse jogador como um possível substituto para o André. Algumas informações, né, curiosas e importantes sobre o Redondo é o seguinte: a galera mais velha, né, deve lembrar, falar, pô, Redondo, cara, volante? Nossa, tinha um volante que era muito bom, um argentino, que chamava Redondo também. Pois é, esse Redondo lá, da época do Real Madrid, né, década de 90, Fernando Redondo, é pai do Federico Redondo, jogador do Argentinos Júnior. Ele, por sinal, nasceu em Madrid. Ele nasceu lá na Espanha, portanto, ele tem dupla cidadania, tem passaporte europeu, o que acaba facilitando muito para uma negociação pro exterior, né? Exterior que eu digo para fora da América do Sul, né? Perdão, vir para o Brasil também seria exterior. E as informações que rolam é que vários clubes lá de fora estão sim interessados no Federico Redondo, estão de olho nessa contratação. Inclusive o portal The Hard Tackle, não sei como é que, perdão, né? Eu sempre acabo me confundindo. Essa palavra aqui no inglês é difícil. Falar inglês aqui não é fácil, não. E essa palavra é difícil, mas The Hard Tackle é o nome do portal. Ele traz informação, por exemplo, de que o Barcelona já teria sondado o jogador, né? Apesar do Fernando Redondo, ter sido ídolo do Real Madrid, o Barcelona teria já sondado esse jogador. Também tem algumas informações de clubes da Premier League de olho nessa contratação. Seria, claro, uma contratação difícil, um jogador valorizado, seria um jogador caro. O Fluminense teria que pegar uma parte relativa desse valor que ganharia pelo André para reinvestir na posição, para reinvestir num volante, no caso, o Federico Redondo. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ontem, né? Foi ontem de noite, ou anteontem, perdão, no podcast Mundo GV, com o ex-goleiro Getúlio Vargas, falou sobre diversas coisas e também, claro, respondeu sobre alguns nomes, né? E 4 nomes em específico. Gamarra, zagueiro paraguaio do Olímpia, que também enfrentou o Fluminense, nas redes sociais também começou, a torcida tricolor pedir essa contratação, teve uma informação, se não me engano, o Jorge Nicola falou que o Fluminense estaria interessado nele. Gamarra, o próprio Federico Redondo, o Arthur, ex-Grêmio, que está na Fiorentina lá da Itália, teve também em outros grandes clubes, como o próprio Barcelona, Liverpool, enfim, rodou lá grandes clubes, e o Renato Augusto. Mário Bittencourt foi perguntado se esses 4 nomes, né, se isso é verdade, se esses caras poderiam sim vir ao Fluminense. E ele respondeu o seguinte, eu abro aspas aqui: esses nomes não foram falados aqui, não tem nada. Sabe o que acontece? Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera e consegue se manifestar tendo um Instagram, Facebook e YouTube. As pessoas, às vezes, atrás de cliques, começam a plantar notícias diversas. É o dia inteiro.
posso dizer para você que 80% das coisas que saem sobre possibilidades de contratação no final da temporada para o início não são verdadeiras. Uma vez eu falei para um jornalista que poderiam pedir um pedaço da comissão dos empresários porque os caras usam a imprensa. Isso, gente, vamos deixar claro aqui, né? Eu trouxe aqui para ilustrar, porque assim, o Mário Bittencourt falou isso na segunda, tá? Segunda-feira ele participou desse podcast. A informação do Thiago é de hoje. O Thiago trouxe essa informação hoje. Então é pós isso, né? Não é o caso, claro, do Thiago, que faz um trabalho muito sério aqui. Então, assim, a gente sabe como é que funciona o mundo do futebol. O Paulo Angione, ele sempre diz que jogador bom sempre interessa. Mas a gente sabe que, na prática, o que acontece? As negociações, principalmente no Fluminense, elas são levadas muito no sigilo. Vamos lembrar do Marcelo, por exemplo, que foi a grande contratação da temporada do Fluminense. Cara, o Marcelo, ele foi anunciado meio que de um dia para o outro. O Vilela tinha trazido, Vilela também tem canal aqui no YouTube, parceiro nosso aqui, ele já tinha trazido a informação lá para janeiro, se eu não me engano, peço perdão aqui com as datas, né, que eu não lembro ao certo, de que o Fluminense estaria interessado em trazer o Marcelo e tal. Na época ele ainda estava no Olympiacos, que ele poderia sair de lá. E aí foi passando o tempo, chegou em fevereiro, cara, perto do anúncio do Marcelo, o Vilela trouxe a informação de que estava esquentando e tal, e o anúncio do Marcelo em si foi uma coisa que pegou de surpresa muita gente. Eu lembro, por exemplo, a gente aqui na Central, a gente estava fazendo um quadro que a gente tinha, que era o Arriscando a Própria Pele, que era simulando a temporada do Fluminense no Futebol Manager, que é um jogo de videogame. A gente estava fazendo a live de manhã, que a gente sempre fazia, e aí começou esse burburinho de, cara, o Marcelo vai ser anunciado hoje, ficou aquela coisa, e aí o Marcelo foi anunciado meio que do nada, né? Na própria sexta-feira de manhã começou esse papo de que o Marcelo estava fechando com o Fluminense e ia ser anunciado, e ele foi anunciado oficialmente. Foi uma coisa meio do nada. O Fluminense age dessa maneira. O Fluminense não vaza informações de jogadores que estão interessados, o Fluminense não fica falando no mercado, olha, eu quero trazer fulano, beltrano, ciclano, porque a gente sabe, o mercado funciona de uma maneira peculiar. Isso pode acabar valorizando o atleta, pode possibilitar o empresário, por exemplo, a fazer um leilão. Então o Mário Bittencourt, ele faz aquele discurso protocolar. Ah, esses nomes não foram falados, não tem nada, etc e tal. Mas isso não, no caso aqui, ele não vai significar tanta coisa. O nome pode não ter sido falado até na segunda-feira, mas depois sim. É um jogador da posição, é um jogador que interessa. O Thiago traz a informação de que ele está assim, no radar do scout do Fluminense. E perfeita essa informação, é um jogador que tem todo o perfil sim para estar ali. E o presidente ele tem que, né, dar essa despistada, porque pode acabar causando esse tipo de leilão, né? Como eu disse, clubes da Europa estão interessados no jogador, clubes brasileiros, clubes da Série A também já ventilaram, já teve papo de Corinthians interessado nele, por exemplo, também. Então, começar a ficar com esse monte de informação de, o Fluminense está contratando o cara, mas sem o Fluminense ter fechado, isso pode fazer o empresário fazer um leilão pelo jogador, ou outros clubes olharem e falarem, pô, dá para ir ali. Se a gente puxar na memória aqui, por exemplo, no começo do ano, o Fluminense tentou contratar o Jair, que estava no Atlético Mineiro, agora está no Vasco. Se a gente lembrar, a informação que saiu foi o seguinte, o Jair, o Fluminense tentou o Jair quando começou a janela, o Atlético não queria liberar. Passou uns meses, né, passou um mês e meio, saiu a informação de que o Vasco iria conseguir contratar o Jair, e o Fluminense foi lá tentar contratar também, viu, né? Ficou sabendo que o Vasco ia conseguir contratar, então o Atlético Mineiro estava na disposição de negociar o jogador, foi lá e tentou contratar também, mas aí ele já tinha fechado com o Vasco, acabou não rolando. Então, é praxe da diretoria, né, negar esse tipo de informação, negar esse tipo de especulação, até para não fazer com que o Fluminense tenha que pagar mais, não rolar esse tipo de leilão e tal. Agora, voltando para a informação do Thiago, que, né, fique claro, é um cara que sempre traz informações quentes aqui para a gente, tem muita credibilidade, eu conheço ele, é amigo meu, então confio 100% na informação. O Fluminense estaria, né, sondando a situação dos jogadores. Isso não significa que o Fluminense vai contratar. O Fluminense basicamente quer saber quanto que o Argentino Júnior quer no jogador, quanto que o jogador quer ganhar de salário e ver se isso cabe no orçamento. O jogador interessa, mas não tem informação, pelo menos por enquanto, de proposta oficial do Fluminense chegando e fazendo uma proposta, falando, Argentino Júnior, vou te pagar tanto por esse jogador. Não tem isso ainda, então eu acho completamente normal que o Mário Bittencourt negue essa informação. Na verdade, o Mário Bittencourt falou antes, né? Isso tem que ficar claro aqui. O Mário Bittencourt falou isso na segunda, informação do Thiago veio depois. Então, não é nem o Mário Bittencourt negando essa informação. O Mário Bittencourt falou de nomes porque a torcida tricolor pede muito esse jogador. Se você vê qualquer live Fluminense, o pessoal fala, tem que trazer o Federico Redondo. Então, assim, sobre a especulação, acho interessante. Eu já falei em diversas lives aqui que o Fluminense hoje ele tem um volante nota 9,5, para não dizer 10, que é o André. Tá? 9,5. E no mercado, um jogador da qualidade do André, do calibre do André, ele custa até muito mais do que o Fluminense vai vender o André. Se o Fluminense quiser contratar um jogador pronto desse calibre, vai ter que gastar uma grana que o Fluminense não tem. Então, o objetivo do Fluminense é trazer um jogador já de qualidade, um jogador já, não vou dizer que pronto, mas muito perto disso,
mas com um potencial absurdo para ele se desenvolver e em algum tempo de Fluminense, algum tempo de Fernando Diniz trabalhando com ele poder se tornar do nível ou até melhor do que o André e, infelizmente, acabar lá na frente também rolando uma revenda. Então, nesse sentido, o Federico Redondo encaixa perfeitamente. É um jogador de 20 anos, tem muito potencial, é valorizadíssimo, tem passaporte europeu, clubes estrangeiros monitoram a contratação, faz muito sentido o Fluminense estar sim sondando esse atleta, estar buscando essa contratação. Vamos ver se vai ser possível, né? Se o Fluminense vai ter bala na agulha, se o Fluminense vai ter grana para contratar o Federico Redondo, mas enxergo como um bom sinal o Fluminense querendo, portanto, reforçar o seu meio-campo, buscando esse substituto para o André. Beleza, galera? Essa é a informação que a gente tinha para trazer. Dando mais uma vez os créditos, Thiago, do canal Hora do Flu, Thiago Ferreira, do canal Hora do Flu aqui no YouTube, meu parceiro aí, trazendo essa informação muito importante e muito boa. Eu considero essa informação muito boa para a torcida tricolor. E agora, claro, eu quero saber de você que está me assistindo, o que você acha dessa possível contratação, desse interesse do Fluminense em Federico Redondo, volante do Argentino Júnior. Seria um bom reforço? Não seria? Deixe seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!